Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre voto de qualidade. E o voto de qualidade ele é um critério de julgamento, né? Na realidade, a gente dá um voto duplo para o presidente da turma e isso se verifica no âmbito do CARF, ele tem essa regra de julgamento. O que ocorre, né? Ao longo do tempo, processos que envolvem teses de direito e grandes valores vinham sendo perdidos pelos contribuintes justamente em razão da aplicação dessa regra de julgamento, porque o presidente da turma era um representante da Fazenda e acabava, quando há empate na turma, né, em julgamento de um determinado tema, acabava se julgando favoravelmente ao fisco no final como regra de desempate. Essa questão reiterada, aliada a um contencioso tributário caro, ineficiente, demorado, acabou levando a uma alteração legislativa promovida no ano passado na conversão da MP 899 para a Lei 13.988. Essa alteração foi promovida na Lei 10.522 com a inclusão do artigo 19E. O que ele fez? Ele trouxe como regra de julgamento o empate gerar decisão favorável ao contribuinte. Então, quando se estivesse discutindo o crédito tributário e houvesse empate na votação, se ele seria mantido ou não, se entenderia que não deveria ser mantido, decidindo-se favoravelmente ao contribuinte. Com essa alteração do critério de julgamento, do voto de qualidade para o empate acabar beneficiando o contribuinte, foram ajuizadas diversas ADIs, dentre elas a 6415, que foram distribuídas para a relatoria do ministro Marco Aurélio Mello. Ele não proferiu liminar, resolveu julgar aplicando o artigo 12 da Lei 9868 e, com isso, apresentou o processo em pauta de julgamento em abril desse ano, apresentando um voto pela inconstitucionalidade da norma sob o prisma formal, pois ele considerou que havia, de fato, uma emenda jabuti, pois essa emenda que trouxe essa alteração legislativa trata de processo administrativo numa lei que versa sobre transação tributária. Então, ele entendeu que não havia compatibilidade, razão pela qual ele ficou na inconstitucionalidade formal, mas já adiantou no seu voto que não via qualquer tipo de inconstitucionalidade material nessa alteração do critério de julgamento. Pois bem, na sequência, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista, analisou a questão, apresentou seu voto agora em junho e o seu voto foi no sentido de não ver inconstitucionalidade nem formal nem material. Formal, ele disse que não existe, porque não há critérios para aplicação dessa questão da emenda jabuti. E o Supremo teve julgamentos onde houve o reconhecimento da inconstitucionalidade formal em situações muito chapadas. Mas aqui não é hipótese, porque querendo ou não, a transação ela gera uma extinção do crédito tributário, mas a gente está falando de crédito tributário também, né? Ou seja, critério de julgamento, processo administrativo envolve crédito tributário. Então, se a gente for ter uma visão macro, existe um liame material entre eles. Então, como ele falou que não havia uma regra nem pelo legislador, nem pelo julgador, no sentido de realmente aferição dessa situação de emenda jabuti, ele não considerou a inconstitucionalidade formal e na inconstitucionalidade material também não a considerou. Ele disse que essa é uma regra de julgamento que promovia até um tratamento diferente ao contribuinte, mas o que ele fez? Ele disse que era um tratamento válido, mas que para se respeitar a isonomia entre Estado e contribuinte, coisa que é necessária, seria necessário repensar as consequências disso. Então, hoje, quando o contribuinte ganha no âmbito administrativo, essa decisão ela é recorrível, ela é definitiva, né? Ou seja, não dá para a PGFN, por exemplo, já que a gente está falando do CARF, ela recorrer, ajuizar uma ação para desconstituir a decisão do CARF. Nesse caso, o que o Luiz Roberto Barroso propõe? Que seja factível o ajuizamento de uma ação por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional com o objetivo de desconstituir a decisão que lhe foi desfavorável por aplicação dessa regra do empate. Então, nós ficamos com uma regra inversa, né? E ele diz isso por uma questão de isonomia. E o voto dele é bastante interessante ser lido, porque ele traz todo um conceito da possibilidade de isonomia entre as partes no processo, coisa que a gente não vê literalmente no processo judicial tributário. Então, são argumentos bastante interessantes que podem ser úteis na sua atuação profissional. Recomendo a leitura. Na sequência do voto do ministro Roberto Barroso,
foi pedida vista pelo ministro Alexandre de Moraes. Portanto, a questão saiu da pauta virtual do Supremo e vamos aguardar o retorno dos autos com o voto desse ministro. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Espero vocês no próximo IGTV. Um beijo grande e até a próxima.